Meu nome é Lucas Oliveira Romualdo, eu sou jovem monitor aqui do Céu Parque Novo Mundo. Estamos transmitindo ao vivo para vocês, mas é uma transmissão gravada, então tudo aqui já terminou. Então vocês devem estar no conforto de suas casas, se perguntando o que eu estou vendo aqui. Bom, para explicar para vocês, este é um novo podcast de minha autoria chamado Postigos Podcast. Obrigado, muito obrigado. Bom, eu já me introduzi, sou Lucas Oliveira Romualdo, tenho 20 anos e sou jovem monitor aqui do Céu Parque Novo Mundo. E aqui comigo está meu amigo e também trabalhador aqui, Fran. Opa! Salve de palmas, gente. Muito Como é que obrigado, como é que você Lucas. está, Fran? E Tudo eu tô bem? bem. E você, como é que tá? Tá Ah, eu bem? tô ótimo. Você gostaria de se introduzir? Opa! Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu sou o Francinaldo, trabalho na biblioteca aqui do Céu, gosto muito de ler e vamos ver o que nosso amigo Lucas aqui está trazendo para a gente ler hoje. Lembrando a todos que talvez o tema que ele tenha para apresentar não seja o tema que eu mais conheço. Ah, Bam, bam, bam. e aí, meu caro Lucas, o que é que você trouxe para a gente? Bom, antes de começar, eu só queria dizer que o tema de hoje é um dos meus temas favoritos, é terror. Eu amo literatura de terror, de verdade, além de suspense e mistério. Mas acho que terror tá num nível assim muito alto. Eu amo Agatha Christie, que é muito bom, mas o meu favorito é o próprio rei do terror, o Stephen King. Ele é maravilhoso para mim. E o livro que a gente vai ler aqui hoje para vocês, que pelo menos vamos falar, primeiramente, é It a Coisa. Eu acho que é o Magnus Opus, ou a grande criação dele, e acho que é a mais famosa. Eu acho que todos devem conhecer It a Coisa pelo filme de 2017 e 2019 e a nova série da HBO Max, Bem-vindos a Derry, que tem o Bill Skarsgård, maravilhoso ator como o palhaço dançarino Pennywise. Eu acho que você já ouviu falar dessa série, desses filmes, Fran? Já ouvi falar, conheço, né? Eu não assisti nenhum deles, porque realmente não é o tema que mais me atrai, mas conheço bem Stephen King, e o único título que de verdade eu conheço do Stephen King é Na Hora da Zona Morta, eu acho maravilhoso também. Leia depois o Iluminado, é muito bom também. Boa. Mas O Iluminado eu assisti o filme, Stanley Kubrick assisti. maravilhoso, mas o objetivo desse podcast, que assim, o Fran, ele é o meu convidado desse primeiro episódio, nosso episódio piloto, basicamente, e aí vai ser uma série de 5 episódios. Ó, que É, honra, que viram, que já honra. tipo, já é pra mim já é o suficiente. Ia ser mais, só que uma vozinha na minha cabeça disse, Lucas, esses 5 já é o suficiente. Ah, qual é o objetivo dessa série? Introduzir a leitura à nossa comunidade atual, mas ao mesmo tempo pegando tópicos e cenas de livros que acho que falam sobre a nossa sociedade atual. Esse livro, por exemplo, de Tia Coisa, é de 86. E Olha, eu olha, nem era nascido ainda, hein? esse. Nasci em 87. Mentira, Nasci sério? em 87, um ano É, depois. olha só que interessante. Esse livro, apesar de tipo ter cenas horrendas e tudo mais, são assim, tem tópicos que ainda são bastante relevantes na atualidade de hoje. E como é que vai funcionar? Eu e o Fran, eu escolhi duas passagens do livro, onde que eu acho que a conceitualidade atual está no máximo, no máximo. Acho que a primeira vai estar um pouco mais do que a segunda. A segunda eu acho que é só de um ponto de vista, assim, é de uma pessoa, da a nossa atualidade, enquanto o primeiro é mais um evento que pode acontecer hoje em dia. Ah, e como é que vai funcionar? Infelizmente, pessoal, como isso daqui é um podcast para todas as idades, e esse é um livro de terror, infelizmente algumas palavras, ou felizmente para alguns dos nossos telespectadores, é, ou vão ser omitidas, ou vão ser substituídas por palavras um pouco mais amigáveis, digamos assim, e mais compreensíveis, entendeu? E, de novo, o contexto de tudo isso que eu quero trazer para vocês é que é para convencer leitores assíduos que nem o Fran a tentarem novos gêneros assim de terror. Terror não, de outros gêneros de literatura. E Hum, acho que os próximos episódios, pessoal e Fran, vão ser a próxima pessoa.
vai escolher o livro para eu ler, ou seja, eu vou ser o novato da próxima vez. Oh, Então, interessante. dessa vez é só uma coisa mais segura, tipo, da minha zona de conforto, mas no próximo episódio, gente, eu garanto que eu não vou estar mais na minha zona de conforto, vai ser uma coisa nova. É como o Fran tá agora, que isso aqui é uma experiência nova para ele, É, enquanto esse aqui é uma esse coisa familiar para mim. é esse livro pequenininho aqui que você vai mostrar pra gente, ó. Eu até escrevi aqui. Ah, sabe qual é o nome de um livro que é muito grande, Fran? Ah, Acho que é Don Calhamaço. Quixote. Não, é Calhamaço. Ah, livro que você falou o É, nome, gra- como se chama o livro grande? Calhamaço. Calhamaço. Isso daqui com certeza é um Calhamaço. O outro Calhamaço que eu já li é Moby Dick. Ah, grande também. Uhum. E Don Quixote também. Don Quixote é bem É grande. muito bom. Mas para introduzir a vocês para o mundo de Tia Coisa, eu vou ler a contracapa. Então, se preparem, por causa que essa viagem vai ser intensa. Foi em 1958, na pacata cidade de Derry, Maine, que Bill, Richie, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido de algumas palavras. Durante as férias escolares, descobriram o que significava amizade, amor, confiança e medo. O mais profundo e tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade, e somente eles serão capazes de enfrentar a coisa. O tempo é curto, mas eles irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites. Isso daqui foi o que escreveu na contracapa, e embaixo tem uma review ou uma crítica do tempo, do The Guardian, que é um site de livros muito famoso nos Estados Unidos. É uma criatura que vai além de qualquer outra que King já inventou, porque ela representa todos os males, a manifestação de todos os medos de infância The Guardian. Maravilhoso. Tanto é que ele tá meio certo, por causa que, em alguns aspectos, a coisa é um terror Lovecraftiano. H.P. Lovecraft, como é que é? É H. Lovecraft. Lovecraft, exato. Bom, mas sem mais longas, eu vou começar a ler, se você quiser Ah, acompanhar a vou leitura. acompanhar, vou acompanhar. Queria tirar umas dúvidas com você. Posso tirar as Claro, pois dúvidas com não. você antes Aham. da gente começar? Uhum. Primeiro, poxa, eu gostei dessa imagem aqui. Explica pra mim o que que significa Postigos, qual que é a ideia do Postigos do Calma, podcast? fã e telespectadores, tudo vai ser Ah, ó, ele vai revelado no seu exato explicar. momento. Relaxem. Se vocês tiverem um chocolate quente, um cafezinho com alguns biscoitos, são principalmente de chocolate, relaxem e escutem a minha voz macia de narrador. Entrelace seus ouvidos com Verdade, muito magia. bom, muito bom. Por Vou favor. acompanhar com você, deixa eu pegar aqui. O que que você escolheu para ler aí primeiro? É, se você estiver com essa cópia do livro que é da editora Suma, você vai encontrar a parte no qual eu estou lendo, no capítulo 22, já no primeiro capítulo. Esse daqui, para quem já assistiu o filme ou não, é a parte onde que Bill, um dos nomes que eu li aqui na Cotecapa, ele é o protagonista, assim, desse romance todo junto com os amigos dele, mas ele é o principal mesmo. E durante 58, quando ele tinha 11 anos, infelizmente, a coisa pegou o irmãozinho dele na rua e na chuva. Por causa que, só para dar o contexto geral para vocês, Bill estava doente na cama, e o irmãozinho dele, George, é George, mas eles chamam de George, como apelido docemente. Bill fez um barquinho de papel pro George brincar na rua, mas também era 58, era uma outra época. Ah, e aí ele tava com ah, galochas verdes e ele também tava com um casaco de chuva amarelo. Ele colocou na sarjeta, então, o barquinho pelas ruas e começou a correr, e aí o barquinho caiu num bueiro. E aí é a primeira vez que ele conta o monstro, a coisa, o rei em pessoa, Pennywise. Então, vamos começar. De novo, eu vou omitir algumas palavras que não vão ser muito bem vistas hoje em dia, tudo bem? Ele se levantou e andou até o bueiro. Ficou de joelhos e espiou lá dentro. A água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão. Era um som apavorante. Lembrava-o de... O som foi arrancado dele como se puxado por uma corda e se encolheu. Havia olhos amarelos lá dentro.
tipo de olhos que ele sempre imaginou, mas nunca realmente viu no porão. É um animal, pensou ele com incoerência. É só isso, um animal. Deve ser um gato que ficou preso lá embaixo ou ainda assim, ele estava pronto para correr. Iria correr em um segundo ou dois, quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos dois olhos amarelos brilhantes. Ele sentiu a superfície áspera do macadame sob os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor. Viu-se se levantando e se afastando, e foi quando uma voz, perfeitamente lógica e um tanto agradável, falou com ele de dentro do bueiro. Oi, George, disse a voz. George piscou e olhou de novo. Ele mal conseguia acreditar no que via. Era como algo saído de uma história inventada, ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar. Se ele fosse talvez 10 anos mais velho, não teria acreditado no que estava vendo, mas ele não tinha 16 anos, tinha 6. Havia um palhaço no bueiro. A luz lá dentro não era nada boa, mas era boa o bastante para George Denbrough ter certeza do que estava vendo. Era um palhaço, com certeza, como no circo ou na TV. Na verdade, ele parecia um cruzamento entre o Bozo e Clara Bell, que falava apertando a buzina no programa Howdy Doody, dos sábados de manhã. Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clara Bell, e isso sempre fazia George morrer de rir. O rosto do palhaço no bueiro era branco. Havia tufos engraçados de cabelo vermelho de cada lado da cabeça careca, e havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca. Se George estivesse vivo um ano depois, ele certamente pensaria em Ronald McDonald antes de Bozo Clarabelle. O palhaço segurava vários balões de todas as cores, como lindas frutas maduras, em uma das mãos. Na outra, segurava o barco de papel de George. Quer seu barco, George? O palhaço sorriu. George sorriu também. Não conseguiu evitar. Era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir. É, claro que quero, disse ele. O palhaço sorriu. Claro que quero. Isso é ótimo. Isso é muito bom. E que tal um balão? Ah, bem, claro. Ele, ele esticou a mão, mas puxou de volta com relutância. Não devo aceitar coisas de estranhos. Meu pai falou. Seu pai é muito sábio, disse o palhaço no bueiro sorrindo. Como? Perguntou-se George. Eu pude pensar que seus olhos eram amarelos. Eram de um azul intenso e saltitante, a cor dos olhos da mãe dele e de Bill. Muito sábio mesmo. Portanto, vou me apresentar. Eu, George, sou o Sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino. Pennywise, esse é George Denbrough. George, este é Pennywise. E agora nos conhecemos. Não sou um estranho para você, e você não é estranho para mim, certinho? George riu. Acho que sim. Ele esticou a mão de novo e recolheu a mão de novo. Como você chegou aí embaixo? A tempestade me jogou longe, disse Pennywise, o palhaço dançarino. Jogou todo o circo bem longe. Você consegue sentir o cheiro do circo, George? George se inclinou para a frente. De repente, sentiu o cheiro de amendoim. Amendoim quente, torrado e vinagre, do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa. Sentiu o cheiro de algodão doce e bolinhos doces fritos e o odor leve e intenso de bosta de animal selvagem. Sentiu o aroma alegre de serragem. Ainda assim, Ainda assim, debaixo de tudo havia o cheiro de inundação e folhas em decomposição e sombras escuras de bueiro. Esse cheiro era úmido, podre, o cheiro do porão de sua casa. Mas os outros cheiros estavam mais fortes. Pode apostar que consigo sentir, sim, senhor, disse ele. Quer seu barco, George? Perguntou Pennywise. Só estou repetindo porque você não parece tão ansioso. Ele o ergueu e sorriu. Estava usando uma roupa de seda larga com grandes botões laranja. Uma gravata berrante azul elétrica caía pela frente do peito. E havia as grandes luvas brancas em suas mãos, do tipo do que o Mickey Mouse e o Pato Donald sempre usavam. Ah, sim, claro, disse George, olhando para dentro do bueiro. E um balão. Tem vermelho, e verde, e amarelo, e azul. Eles flutuam? Flutuam? O sorriso do palhaço se alegou. Ah, sim, claro que flutuam, sim. E tem algodão doce. George esticou a mão. O palhaço agarrou seu braço e George viu o rosto do palhaço mudar. O que ele viu então era terrível.
o bastante para fazer suas piores fantasias da coisa do porão parecerem doces sonhos. O que ele viu destruiu sua sanidade em um golpe de uma garra. Eles flutuam! Repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo. Ele segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteando. Puxou George para aquela escuridão terrível onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar. George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva. E gritou loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957. Seus gritos eram agudos e cortantes, e em toda a rua Mitchell as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas. Eles flutuam, rosnou a coisa. Eles flutuam, George. Quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar. O ombro de George bateu no cinento do meio-fio, e Dave Gardner, que ficou em casa em vez de trabalhar no The Showboat naquele dia por causa da enchente, viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela, um garotinho que gritava e se contorcia na vala com água lamacenta passando sobre o rosto que fazia os gritos parecerem borbulhar. Tudo aqui embaixo flutua, sussurrou a voz podre que ria, e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor, e George Denbrough se foi. Dave Gardner foi o primeiro a chegar, e apesar de só ter chegado 45 segundos depois do primeiro grito, George Denbrough já estava morto. Gardner o segurou pelas costas da capa de chuva, puxou-o para a rua e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos. O lado esquerdo da capa de George estava vermelho puro. Sangue fluía para o bueiro pelo buraco totalmente esfarrapado da camiseta suja do garoto. Ele via até as coisas horríveis que estavam passando pela chuva naquele momento. Os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco. E quando Dave cambaleou para trás, na direção dos outros que já corriam em desespero pela rua, começaram a se encher de chuva. Em algum lugar lá embaixo, no bueiro, que já estava cheio até a capacidade total com água de escoamento, não poderia haver ninguém lá embaixo, exclamaria depois o xerife do condado para um repórter do Daily News com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor. O próprio Hércules teria sido levado naquela corrente fortíssima. O barco de George seguiu pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água. Por um tempo, seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado. Depois, em algum cruzamento a leste da cidade, a galinha foi levada para a esquerda enquanto o barco de George seguiu em frente. Uma hora depois, quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência do Derry Home Hospital e quando Bill Gago estava sentado estupefado e silencioso na cama, ouvindo o pai chorar roncamente na sala de estar onde a mãe tocava For Elise de Beethoven, no momento em que George saiu, o barco saiu por um buraco no concreto, como uma bala saindo do cano de um revólver, e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer. Quando chegou ao borbulhante e transbordante rio Penobscot, 20 minutos depois, os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu. A tempestade acabou. O barco mergulhou e balançou, e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou. Os dois irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, e se é que se afundou, talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fada. Eu só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine, e lá ele saiu dessa história para sempre. Poxa, parabéns! Olha, tenho que dar parabéns porque a sua mediação foi maravilhosa, diga-se de passagem, uma leitura muito boa. Acho que eu me atraí mais por você lendo do que eu ler em si. Muito bom. É, Eu só, gostei do tipo de escrita do Stephen King também, principalmente sendo mediado por Eu só queria você. dizer uma coisa, pessoal, aqui que, de novo, como vocês perceberam, é,
eu tive que omitir uma parte, acho que o Fran viu, que seria bem grotesco falar que, então, eu mudei algumas partes. Se você tá com o livro agora na mão, percebeu que eu omiti algumas partes. Isso eu pelo bem de vocês e também para que vocês não fiquem com tanto medo assim e tudo mais. Mas espero que tenham gostado dessa minha leitura. E eu queria dizer assim que. ah, eu já li esse livro acho que umas 3 vezes, e essa parte ainda me dá um pouco de arrepios. Hum. Toda vez que você lê um livro, você tem uma Sensação ideia nova? diferente, é uma sensação nova, mesmo já sabendo, já conhecendo o título? Olha, a maioria dos livros que eu tenho em casa, com certeza acho que são quase todos foram transformados em filmes. E esse aqui não é nenhuma exceção. Hum. Ah, eu diria que sim, eu conheço todos os livros que eu tenho lá em casa. Eu pesquiso antes de comprar o livro, mas acho que todo mundo faz isso. eh, mas não tem nenhum livro assim que eu compre, como vou dizer, de imediato, sabe, por impulso. Eu Hum. pesquiso muito, eu faço pesquisas minuciosas sobre qual livro que eu vou comprar ou qual eu vou pegar emprestado em uma biblioteca, para assim falar, esse está certo, acho que eu vou me interessar bastante, por causa que, apesar de ser um leitor assíduo, para um leitor assíduo, eu tenho até que bem poucos livros na minha casa, são só aqueles que me interessam bastante, mas caso você tenha interesse de saber, só do Stephen King na minha casa, eu tenho, se eu me lembro bem, Carrie a Estranha, O Iluminado, Salem, ou Conhecido como A Hora do Vampiro, é, Christine, Cujo, A Metade Sombria, é, Trocas Macabras e vários outros, mas eu tenho quase certeza que são mais de 15 que eu tenho dele. E esse cara, se você não sabe, o próprio King, apesar da sua idade avançada, ele escreveu mais de 70 livros, e tanto é que quando saiu o It, a Coisa, caso vocês não saibam, ele tinha lançado mais 2 livros em 86. E no final desse livro aqui, por exemplo, eu não sei se eu vou achar aqui, mas na última página ele começou a escrever esse livro em 81 e só terminou em 85. Ou seja, ele Poxa, ficou mais de 3 anos escrevendo essa monstruosidade de livro. E acho que, posso ser sincero, eu acho que ele escreveu maestrosamente muito, muito bem. Claro que para algumas pessoas esse livro vai ser muito, mas e também eu admito que no começo, tirando essa parte que a gente acabou de ler, vai ser umas partes meio chatas. E apesar de ser meu livro favorito de todos, sem dúvida alguma, eu considero algumas páginas meio irritantes e também chatas pra caramba. mas eu acho que faz parte do desenvolver da história. Exato. Todo início de livro precisa de uma introdução, a gente precisa conhecer os personagens, se situar no lugar onde está acontecendo. Então acho que faz parte. Agora, por curiosidade minha e com certeza por curiosidade de várias pessoas, Uhum. já que você é um leitor assíduo do Stephen King, você prefere as obras literárias ou as obras cinematográficas? Isso, meu caro amigo, é uma coisa muito. Essa é uma pergunta bastante original que nunca me fizeram antes, tá bom? Ah, olha, Porque, olha, eu não li o Iluminado, mas o filme do Iluminado é maravilhoso. É um belo eu filme. não quero entrar em discussões assim em relação ao Iluminado, porém, eu não quero ser tipo um puxa-saco do King, de verdade. Porém, eu só vou dizer isso, que eu prefiro o livro do que o filme, e eu concordo plenamente com a opinião do King, que o Stanley Kubrick, apesar de amar o diretor, a direção dele, eu amo Laranja Mecânica, eu amo 2001, Odisseia no Espaço, que são maravilhas, são gemas de ouro do cinema, mas o Iluminado para mim, sinceramente, é um bom filme. Eu gosto desse filme, não me entenda errado. Porém, como adaptação, ele é um tipo esse é um caso em que eu diria que duas obras eles compartilham o mesmo nome, mas não compartilham o mesmo ecossistema ou o Hum. mesmo esqueleto, vamos ser sinceros. E em relação à adaptação de It, a coisa, eu amo. Acho que você já assistiu a minissérie dos anos 90 com o Tim Curry como Pennywise? Não, não chega, não. Eu conheço a minissérie, mas não assisti, não acompanhei. Olha, é bom pra época. As atuações não são muito boas. Não que são muito boas, mas o Tim Curry salva muito o filme. De verdade, ele tá só lá por quase. Ele só tá só um pouquinho mais de 10 minutos. E essa minissérie, juntando os 2 episódios, são 3 horas. Então é muita coisa. Mas acho que a melhor adaptação é Bem-vindos a Derry, que pega. Caso vocês não saibam, nesse livro tem várias, tipo.
um personagem, ele conta vários eventos antes do acontecimento do George, em que a coisa acordou, e teve vários ataques em Derry. E aí ele conta em jornais e revistas da época sobre esses acontecimentos passados. É muito bom, de verdade. E aí eu queria chegar aqui num tópico com você falando sobre a sua opinião. O que você achou, primeiramente, antes de entrar no tópico tipo da sociedade atual e tudo mais, eu queria saber qual foi a sua opinião, pelo menos da sua primeira introdução a essa parte. Olha, eu vou falar a verdade, é o que eu já disse antes, a mediação foi sensacional, parabéns de verdade, é uma mediação de primeira qualidade. Podia ser contador de histórias, pode trabalhar comigo lá. Eu gostei, a mediação me atraiu muito mais. Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, é algo relacionado com crianças também, né? Um sequestro de crianças aí, um certo homicídio, por assim dizer, de crianças. Já achei bem forte bem no começo. A introdução aí que você deu, eu já achei bem impactante. Gostei. É, provavelmente vou ler o livro, com certeza. Já me atraiu bastante por aí. A pergunta, você não me respondeu bem ainda também. E a série atual? Você falou da de 1970, mas você não falou da atual. 1990. 90, 1990. Eu fico chocado em como, assim, por causa que a série, ela conta, de novo, esse acontecimento antes dos amigos se contarem e derrotarem a coisa. Então conta sobre eventos passados da coisa nessa cidade. Vou dizer, nos filmes, isso vai ser um spoiler, tá bom? Mas acho que muitas pessoas não vão ligar assim, se eu disser, mas é, nos- Spoilers, spoilers, vindo spoiler, spoilers, viu? spoilers. Quem não quiser pode sair por uns 30 segundos, Ou simplesmente só desligar o volume do seu celular ou do seu mas laptop. aumenta depois, aumenta Somente depois. depois. Eu vou fazer um joinha quando estiver terminado isso. Ah, assim, nos filmes, o Pennywise é maravilhoso, interpretado pelo Bill Skarsgård. Acho que você já Que é viu um ator ele, maravilhoso, um cara maravilhoso. é muito bom. Tem, acho que Nosferatu, O Corvo, Muito bom, Deadpool 2, muito bom. ele é muito bom. Ah, É, o Pennywise, ele é perfeito, maravilhoso. A única coisa é que ele traz a essência do medo. Ele traz a essência do medo, porém, é, ele não exatamente ataca diretamente. Ele dá o medo por causa que você vai entender depois, porque ele faz isso nos filmes, mas acho que eles carregaram isso no pé da letra. Mas ele brinca com as pessoas por causa que, para a coisa, o medo é como se estivesse salgando a carne, como se a gente estivesse tipo, colocando um tempero a mais na nossa comida para ficar mais gostoso. Hum, E aí, ele só se transforma no seu pior medo e ataca. No filme, ele só faz isso e quase nem ataca direito. É claro que ele faz isso, só que não diretamente. Ele espera só muito tempo para depois atacar. hum. Já Você quer dizer que na série ele trabalha mais o psicológico, então medo exato. psicológico. Aham. E é o que eu acho interessante da série também é que ah, o Bill Skarsgård como Pennywise, ele só aparece mais tarde nos episódios, quase nos últimos episódios. E eu vi numa entrevista com o diretor, dizendo que eles deixaram o melhor pro final. E a gente vê, primeiramente, várias outras formas da coisa no decorrer da série, nos primeiros episódios, para depois ver Pennywise em pessoa mesmo. Pronto, terminamos de falar da série. E aí, obrigado por esperarem. Agora vocês podem levantar no seu celular o volume para vocês. E aí, Fran, eu escrevi aqui uma lista de três categorias sobre como, por exemplo, essa parte que a gente leu se caminha muito na nossa sociedade atual. Por causa que nessa parte aqui é o porquê eu quis fazer esse podcast para falar sobre a nossa sociedade atual, mas de livros assim do passado que não necessariamente são do nosso século, como eu falei, 86, século 20, não era século 21 ainda. Claro que existia várias coisas aqui, porém, isso aqui não é no Brasil, era nos Estados Unidos. E apesar de ser ter no mesmo ano, com certeza as coisas eram bem mais diferentes nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Ah, Você diz isso em relação ao sequestro de crianças e tudo mais, falando diretamente no que acontece na sociedade? Você acha que foi uma referência para o Stephen King ou simplesmente foi o fato de criar o terror, botar o medo mesmo? eu agradeço muito que você falou, me perguntou isso, de verdade, por causa que uma das inspirações, pelo que eu vi,
para criar de a coisa foi que ele estava dirigindo de carro e aí ele passou por uma ponte. E a ponte, sabe aquelas pontes que se levantam assim desse jeito e aí debaixo tem tipo passando o lixo da cidade e tudo Ah, mais? sei, que passa numa balsa. Aham. Aí Ponte de ele falou balsa. que ele lembrou daquela história infantil dos três cabritos, sabe? Que eles passam por uma ponte, aí tem um troll, aí o primeiro cabrito, que é o pequenininho, fala, come meu irmão, aí depois o do meio fala, meu irmão é bem mais carnudo e tudo mais, e vai tem mais carne pra você devorar e comer ele. Aí o terceiro cabrito, que é muito grande e forte, derrota o troll e joga ele lá pra longe. Só que em vez de um troll, ele imaginou como se fosse uma criatura que pode mudar de forma no seu pior medo. Ah, entendi. Nossa. É. Bom, mas enfim, as três coisas que eu falei aqui, ó, a exploração da nossa confiança e da curiosidade. Como eu disse antes, o Pennywise, ele não mata o protagonista George, assim direto. Ele atrai, ele usa a sedução para poder pegar a confiança do menino, e depois jogá-lo para a escuridão sombria, do bueiro. Crianças não aceitem doces de estranhos na rua, já Principalmente, sabem. principalmente não seja que nem o George, tipo, falando com palhaços estranhos dentro do bueiro. Principalmente por causa que isso é completamente ridículo. Mas também, Verdade. mas Ó, eu acho que palhaços no geral, eu são falo em questão assustadores. estética, já são, pelo menos pra mim, já são estranhos. Imagina dentro do bueiro. Eles não são não necessariamente estranhos, mas eles trazem uma sensação de desconfiança e de desconforto É. muito grande. Mas, e aquilo só na época. Agora, eu vi uma cena deletada, do filme que o ator do George, ele simplesmente pega o barco e fala obrigado pro Pennywise e vai embora. E aí, o ator do Pennywise, ele fala um palavrão, tipo, e aí, aí corta, põe aquele assim, ó. É engraçado demais. Então faça isso que nem ele fez na cena deletada. Só fala obrigado e vá embora. Seja educado, mas vá rapidamente embora. Por causa que, apesar disso, é stranger danger, como falam em inglês. Ou seja, perigo com estranhos. Perigo com E estranhos. aí, isso era muito comum, por causa que, se eu me lembro bem, o nome Bob Gray, ele era o Stephen King, ele que criou esse nome, mas ele foi baseado em um palhaço, um cara que se transformava, que se vestia de palhaço em festas infantis, mas ele sequestrava crianças e fazia coisas ruins com elas no porão da casa dele. Eram Não. coisas ruins mesmo. Bem típico americano. Exatamente, obrigado isso. Mas, de novo, se fosse aqui no Brasil, acho que não seria pior, mas acho que seria uma coisa parecida, talvez. Hum, Eu não sei como você pensando, vê isso. pensando que aqui no Brasil nós temos pouquíssimas casas com porão, né? Graças a Deus. O sótão, Ou sótão, verdade, é muito pouco aqui no Brasil. Eu acredito que os brasileiros também, com certeza, são mais, como eu posso dizer, são mais protetores em relação às crianças da comunidade no geral. Bom, nós trabalhamos aqui numa comunidade, né, e é dever de todos prestar atenção em todas as crianças. Então, acredito que no Brasil, graças a Deus, isso não aconteceria dessa maneira. Lembrando que já tivemos pessoas muito ruins aqui no Brasil, com certeza pessoas que fizeram muito mal para crianças e talvez ainda façam até hoje, mas eu acredito que no Brasil é algo que esteja um pouco mais distante de acontecer. Impossível, não é, mas a gente está bem distante de acontecer. ah, e assim, acho que eu pulei essa parte, mas no começo do livro é descrito que, depois da nossa leitura, é, o George falou que ele pensou que os olhos do palhaço eram amarelos, mas depois ele percebeu que eles eram azuis. Isso é uma tática do predador muito interessante, por causa que assim, é, a mãe e o irmão mais velho deles têm olhos azuis. Então, ele transformou os olhos amarelos dele para azuis para ter uma sensação de conforto pro George, De por causa de familiaridade ali. familiaridade. É por causa que ele ficou com medo dos olhos amarelos, que normalmente são usados para predadores, e verde também para, tipo, Já remetem logo felinos. a algo animalesco. Exato. E essa coisa, de novo, não é uma coisa tipo humana, é uma coisa sobrenatural. E eu vou falar depois porque ele usa esse nome, Pennywise Assassino, mais tarde, quando a gente chega na segunda parte. Ah, a primeira coisa que eu quis fazer é que no contexto atual tem no mundo digital. Muitos de nós somos o George diante do bueiro. O palhaço é basicamente o algoritmo ou as fake news. Nossa, que muito boa essa relação. Faz sentido.
Por exemplo, a gente vê coisas assim na internet o tempo todo, e aí, por exemplo, até compras falsas que a gente tem, que são pessoas corrupteadas na internet e tudo mais, tem essa coisa, mas também tem a coisa mais carnal, que é tipo o estranho, Então, a pessoa você, você. assim, na linguagem mais atual, você acha então que o Pennywise e o palhaço dançarino hoje seriam os Eu acho que, golpistas? eu acho que, Os golpistas que tem por aí. eu acho que Ah, esse que porque estamos sempre fora do bueiro, você concorda? A gente está fora do bueiro. Então, o Pennywise é o golpista que está do outro lado e a gente está ali só na sombrinha, ali, só Eu vendo acho que pelos olhos atualmente, ali. acho que o Pennywise seria tipo um influencer, Ah, influencer boa! no Instagram, no YouTube, falando, ó, me sigam e tudo mais, eu vou dar tipo Ah, coisa de graça pra vocês, é ah. só tipo vir pra minha casa e tudo mais, que a gente senta, a gente dá um papo, tomamos uma cerveja junto e bora lá. Verdade. Boa comparação, boa comparação. Mas eu tenho esses daí também por causa que em como, tipo, na nossa comunidade, por exemplo, agora eu tô falando mais da nossa região aqui do céu. Ah, tem, Região do Céu, Parque Novo Mundo, hein, galera? exato. Parque Novo Não é o Mundo, estamos aqui no Tremembé, Parque não é Novo o Santana, Mundo. é o Parque Novo Mundo. Zona Norte de São Paulo, Parque Novo Mundo, perto da Cruzando Marconi, com a Zona perto Leste. dos do Singa também. Uhum. Tem a nossa comunidade aqui na frente. Eu já vi casos assim, tipo, de pessoas chamar, tipo, crianças e tudo mais, pra depois fazerem coisas horríveis com ela nas casas. E, Hum, tipo, eu fico triste de verdade. Teve uma coisa. Repugnante, não chega nem a Teve ser uma. triste, é Teve, repugnante, né? teve coisa assim que eu já vi na minha vida, até de pessoas próximas a mim, que fizeram coisas horríveis com crianças. E ao contrário do George, meninas. Nossa, É, foi horrível. Foi um, isso pra mim não dá nem pra chamar de ser humano. isso para mim, sinceramente, é uma coisa. Então, não é nem um ser humano, é uma coisa. Exato, boa referência. Realmente é a coisa, é uma coisa, né? Aham. Aí a segunda coisa, entendeu? Segunda Segunda coisa. coisa. O segundo tópico que eu trarei aqui seria a fronteira entre o seguro e o perigoso. O George, ele está na rua, na chuva, mas ele está se sentindo seguro perto do bairro dele. O bueiro representa, acho que, a beirada entre a civilização e o caos, que seria o esgoto. O horror acontece quando o que é subterrâneo invade o espaço público. Isso daqui se reflete sobre a nossa segurança frágil, em que Hum, o nosso mundo, nossa zona de conforto tem a gente colocar muros em volta e é. que a gente tipo, se sente boa, só que mesmo assim, coisas que nem a internet, ela pode infiltrar na nossa zona de conforto e nos manipular mentalmente para fazermos coisas de que pessoas dizem, por exemplo, se eu vejo muito bem as pessoas seguirem coisas. Claro que não acontece isso, claro, acho que nunca aconteceu. Mas digamos, se o Felipe Neto ou qualquer outro grande youtuber influencer falar, ó, façam isso, ou para mim, só que de um jeito bem menos malicioso, bem mais com mais compaixão, eu acredito muitas pessoas fazendo o que ele quer. Hum, com certeza, isso deve acontecer bastante. Em relação ao seguro, o que é seguro e é perigoso, tem uma relação bem engraçada, porque assim, nós, todo ser humano, falo nós, todo ser humano, eu, você pode ter certeza. Geralmente as coisas acontecem no local onde estamos mais Mais seguros seguro, na porque nossa ali é o casa. nosso conforto. Ou o bairro. Eu sempre uso a relação de assim, você sai de casa com seu carro, você roda a cidade inteira com seu carro, quando você volta para casa, você vai lá e raspa a roda do seu carro bem na guia na frente da sua casa. Mas você rodou a cidade inteira, parou o carro em vários lugares, isso não aconteceu. Eu acredito que é porque de fato ali é o local onde a gente se sente mais seguro, a gente acha que conhece, a gente acha que a nossa memória já dominou aquele lugar. Então, é ali que acontecem as coisas, de fato, onde a gente está mais seguro. Algo que eu penso, né? Por exemplo, alguns exemplos aqui, por exemplo, uma crise sistemática, Hum. um escândalo de privacidade ou violência urbana. Nossa, isso aí acontece bastante também. Violência urbana é uma coisa que a gente vê diariamente. Não, a gente vê violência urbana aí com várias situações complicadas, Principalmente né? comunidades aqui perto do Céu Parque Novo Mundo. Apesar de tipo, não estar aqui tanto tempo que nem você, Fran, na verdade eu tô aqui, acho que só desde o começo de setembro do ano passado, então eu sou praticamente novo aqui ainda, mas eu já vi, não tipo, nesse contexto assim, ruim, chato, mas já vi umas coisas não exatamente parecidas,
mais umas coisas que podem chamar o alarme ou a atenção de pessoas, assim, que estiver Hum. passando conta do, tipo, talvez conflito, uma coisa assim, tudo mais. Mas acho que, assim, cada comunidade tinha uma coisa dessas. Cada comunidade tem suas características. É o engraçado do Parque Novo Mundo, assim. Parque Novo Mundo, não. Eu não vou nem falar só do Parque Novo Mundo, vou falar Uhum. das comunidades no geral. Já tive o prazer de conhecer várias outras comunidades. De novo, eu não quero entrar, tipo, eu acho que seria bom melhor você falar isso por causa que você já viu mais coisas do que eu, e eu sou basicamente ainda novo nesse assunto, ou seja, eu não posso falar nada. Uhum. Então, ó, que nem eu estava falando, eu já tive a oportunidade de conhecer outras comunidades, não só o Parque Novo Mundo, né? Eu acho que assim, o que acontece, uma característica forte na maioria das comunidades é ter o afeto ali, tem a galera é calorosa, a galera se conhece. Geralmente na comunidade é difícil você achar pessoas desconhecidas. A comunidade, assim, claro que não, a gente não pode falar de comunidades gigantes, como Paraisópolis, por exemplo. É, deixa eu ver, Heliópolis, por exemplo, que é uma comunidade muito grande também, uma favela muito grande. Em locais como esse, é difícil que todo mundo se conheça, mas em comunidades menores, todo mundo acaba se conhecendo, todo mundo se esbarra. Às vezes a gente acha que está vendo uma confusão, mas na verdade são pessoas conversando com É um a jeito voz mais delas de é isso. conversar. Então acontece muitas vezes chama atenção e a gente acaba achando que são confusões. Não que não hajam confusões, isso aí sempre acontece. É, Comunidade tá aí é de todo mundo, várias pessoas morando juntas, nem sempre são condições favoráveis, então sempre vai acabar tendo um conflito, claro. Mas eu acho que, no geral, as comunidades são bem acolhedoras. E essa coisa de falar alto, de gritar, de chamar o amigo, de cumprimentar quem está na Isso é só o janela jeito de longe, deles. acaba sendo o jeito. Muitas vezes é interpretado como conflito, e às vezes não é. Sabe, Então a isso gente tem que prestar bastante você atenção me nisso trouxe uma também. coisa muito interessante, assim, de pensar que seria, assim, é, além de comunidade assim desse jeito mais rural ou tipo de periferia, me interessa bastante sobre, por exemplo, turistas de outros países. Eles veem a cultura de outras pessoas assim, por exemplo, uma pessoa tá gritando, acho que aqui, por exemplo, aqui Ah, no já acha que Brasil. tá brigando, Aí tá um tendo uma turista dos desavença. Estados Unidos vê isso aqui e fala: "O que tá acontecendo aqui? Please stop this. This is hurtful. Say something, please." Alguma coisa parecida com essa. E aí, aí o cara fala: a gente só tava conversando aqui de boa. É só o jeito da gente falar mesmo." É, mas tem bastante diferenças culturais, eu acho que de um país para o outro também. Que nem, por exemplo, poxa, no Brasil é tão comum a gente elogiar o filho de alguém, elogiar o pet de alguém. Já nos Estados Unidos a gente sabe que não pode. Isso É, pode chegar a a ge- dar até cadeia. lembre-se de uma coisa, crianças. Os seus pais, eles podem te criticar, mas nunca deixem um estranho ou qualquer outra pessoa que não seja um familiar seu te criticar. Revidem, revidem. Não, Não, não. não, Melhor não, não. possível, tente não falar com estranhos. Não Ou, conhece, desconfiou, não fala, vai mas embora. se for um amigo seu, você tem mais intimidade, revida com palavras. Por Com causa que palavra. palavras. Boa, muito Mas se boa. bem, acho que isso é um mau conselho, por causa que às vezes palhaços. Algumas palavras Palavra, hoje em dia são reconhecidas como bullying, tem que tomar cuidado. não, mas palavras acho que seria pior. Então, segundo o que ele falou, não retribuir por causa que, assim, É, algumas palavras podem ser pior do que atitudes de violência. eu acho que, é claro, muito difícil. Cada ser humano tem uma personalidade, acho que cada criança também tem uma personalidade. É sempre muito difícil, revidar e com palavras bonitas, né? Mas sempre que possível, eu sempre recomendo zero violência. Não procurar a violência, não procurar bater e também não procurar revidar com palavras ofensivas, porque quando um ofende, o outro ofende também, acaba se tornando aquela bola de neve, né? Um ofendendo o outro, acabam Vai criar um xingamentos. efeito dominó. Exato. Então, assim, ouviu o que não gosta? Vira as costas e sai andando. Não precisa brigar, não precisa discutir. Seria o mais interessante a se É fazer. como, Mas não o mais exato, fácil. é como o meu personagem favorito do Rei Leão disse uma vez, esse que foi, o Rei Leão é meu filme favorito de todos os tempos, é: quando o mundo vira as costas para você, você Você vira vira as as costas. costas para o mundo. É muito. Olha, levo bastante esse lema aí. Também gosto. Poxa, muito engraçado você gostar tanto do terror e falar do Rei Leão. Gostei. Mas se você pensar, só para acelerar a terceira, mas de novo, o Rei Leão não é uma coisa muito infantil, não, quando você Ah, vê algum entre as entrelinhas. eu
Sou obrigado a concordar com você, porque o Rei Leão, sim, é um filme que eu já assisti inúmeras vezes, e de fato tem algumas partes bem Bom, pesadinhas, mas assim, ali, enfim. quando vem o Scar e tal, tem umas partes, Não partes, estraga, não estraga a minha infância mas com. não vamos estragar a infância, porque também fez parte da minha. Então, assim, eu gosto muito. Mas olha que engraçado, eu gosto bastante do Rei Leão, mas de verdade eu acho que sempre gostei mais do Timão e Pumba. É um lema da vida, né? Quando o mundo vira as costas para você, você vira E as as costas costas para o para o mundo. mundo. E é a melhor coisa que você pode fazer na maioria das Esse é o meu lema de vezes. vida, Hakuna Matata. Só que não deixe esse lema, tipo, pegar você muito forte. Não, Só para porque alguns momentos. Por é, causa que, apesar de ser uma coisa boa em certos momentos, é uma coisa ruim em outros. sempre avaliar a Por exemplo, situação. faculdade e tudo mais, nunca deixe as suas coisas para depois. Faça isso quando você tiver Hum. tempo. Então, mas isso daí não é virar as costas para mundo, isso aí é virar as costas para você mesmo. Acho que Exato. foque nos seus Mas objetivos quando e são corra coisas atrás. fulas, eu acho, é só vire as costas e sai andando. Sim, com certeza. Se é algo que vai te afetar, que vai te machucar, vira as costas andando. Acho que é o Faça, melhor remédio. ó, um conselho, George. Quando você tiver se encontrando Pennywise, só vai, vira, deixa o barco pra lá, por causa que você podia ter feito muito bem um outro. Com certeza. Mas assim, você falando isso, olha, vamos pensar também que era 58. 1958, educação diferente, contatos diferentes, era uma época que não tinha uma E tecnologia. ainda era nos Estados Eu Unidos. acho que eu acho que nessa época a televisão estava começando a ser introduzida, a se Exato. brincar também ali. Então, era uma coisa assim, hoje em dia a gente tem tudo na mão, né? Tudo que a gente quer tá no celular, a gente pode buscar informação, a gente pergunta para IA, ela responde. Como eu trabalho com crianças, eu acabo vendo muito isso, né? Às vezes eu me pergunto como que as crianças chegam a certas informações, sendo que muitas delas não são alfabetizadas ainda. Mas a gente pergunta pela voz e a internet responde, né? Muitas palavras. Só pra falar uma coisa que eu esqueci de falar. Teve algumas palavras aqui que provavelmente eu acho que vocês não entenderam, mas eram referências da época. Por exemplo, teve Clarabelle e Howdy Dowdy. Clarabelle era um personagem de televisão antigo que era uma mulher que acho que é mulher ou homem, não sei direito, mas que colocava maquiagem de palhaço, agia como palhaço e tudo mais, e entretava as crianças. E Howdy Doody era tipo um show de bonecos e de variedades em preto e branco. Então, só para esclarecer isso para vocês. E aí o terceiro e último ponto que eu queria falar para vocês é sobre a fragilidade da infância diante da omissão. Basicamente, o George estava na chuva sozinho, e apesar de não necessariamente ser culpa dos pais nem do irmão, que estavam em outros cômodos, normalmente que nem você disse, era 58, época diferente, e naquela época, tipo, crianças podiam andar muito bem nas ruas sozinhas, Não, é uma série de fatores que você mesmo já comentou. Tava ali no bairro, tava num bairro que já, e aí tem essa tragédia. já num local já familiar. Então, mas era realmente, de fato, era outra época, outro tipo de informação. Não sei se, pelo esse trecho que você leu, eu não sei se eu considero um certo abandono ali, assim, de Ah, atenção, você vai uma entender falta de mas você vai atenção. entender por quê. Ah, então é isso que eu falei, nesse trecho que você lê aqui, mas Aí a vamos conexão ver. atual que eu percebi é que isso aponta para a solidão estrutural. Em uma sociedade cada vez, como vou dizer assim, é mais conectada digitalmente, mais isolada fisicamente as pessoas, principalmente os jovens, ficam vulneráveis. O ataque do George é um lembrete que, se tem uma rede de proteção à atenção real, os mais fracos são os primeiros a serem consumidos pelo sistema. Verdade, verdade. Isso daqui eu digo assim. ah, Acho que tô trazendo muita coisa da internet, mas é um fato que a gente precisa dizer assim, por exemplo, ter que ter um tempo para ficar na internet por muito tempo. Apesar de não ser necessariamente uma pessoa para falar isso, caso que eu, sinceramente, fico bastante tempo na internet, mas em relação à criança, eu vejo, por exemplo, quando eu vou fazer compras, ou eu vou para outros lugares assim, muitas das vezes eu vejo os pais, para distrair as crianças, elas ficarem no TikTok ou no Hum. Kawaii. Eu acho isso uma péssima ideia, de Eu verdade. também acho que é uma péssima ideia. Apesar de entender, não estou defendendo, porque realmente eu também acho uma péssima ideia. Acho que isso não é interessante. Eu acho que tem que controlar o acesso das crianças no celular, na TV também, no computador. O triste desse fato é que os pais fazem isso na intenção de um refúgio, tipo de uma folga, sabe? Ah, a criança está ali porque a criança está sempre cheia de Basicamente, o energia. celular vira uma babá. Exatamente. Então é muito triste isso, porque eu sou contra também há muito tempo na internet. Eu tenho filhos, né? Eu tenho dois, eu tenho um de 20 e tenho uma de 9.
E a minha filha de 9 de fato também passa bastante tempo na internet, eu tento controlar. E seu filho de 20? Meu filho de 20, nossa, meu filho de 20 é viciado em videogame, né? Então, assim, ele com certeza passa mais tempo do que a minha filha até. Porém, já é um adulto, já sabe das suas responsabilidades, já tem a consciência do tempo, ele já sabe administrar o próprio tempo, assim acredito eu, né? Acho que ele sabe administrar o próprio tempo dele ali. Mas a adolescência do meu filho foi ligada muito com videogame e também com internet, né? Também com o uso do celular. Ele pegou bem ali o início do smartphone mesmo. Já minha filha agora já nasceu na era digital, assim, geração Z total. Eu tento controlar o acesso, mas muitas responsabilidades que os pais, não falo só de mim, falo de qualquer pai ou de qualquer mãe, há muitas das responsabilidades que a gente tem, às vezes a gente só consegue executar essas responsabilidades, arcar com essas responsabilidades, quando a gente consegue um Tá à tempo, prova. né? Tipo, quando a gente consegue aquele tempo ali, tipo, naquela 1 hora tá mexendo no celular, então eu consigo fazer alguma coisa, consigo arcar com outras responsabilidades, sejam domésticas ou sejam profissionais. É o refúgio que todo mundo usa. É, eu acho que, na verdade, esse problema só seria sanado se a gente tivesse uma sociedade mais igualitária a todos, né? Eu falo em questão de trabalho e tudo mais. Provavelmente isso daí vai ficar na parte da utopia, né? Mas infelizmente eu vejo que é o refúgio mesmo. Muitos pais, dão um celular para poder ter um tempo para fazer as coisas. Que nem o exemplo que você usou do mercado. Poxa, cara, é muito chato ir no mercado. Eu não acho legal ir no mercado. A única coisa que é legal ir no mercado é que a gente compra o que a gente gosta e a gente leva embora para Não casa. necessariamente a gente tem que fazer por causa que tem que fazer compras, Tem por que comer, causa tem que se tem como se alimentar. alimentar. Então, mas tem coisas que a gente compra, a gente gosta de comprar, a gente gosta de consumir, né? Todo mundo acha que gosta de Infelizmente, consumir. somos um sistema que Consumista. consumista, que você quer comprar e tudo mais, mas eu sei que a gente não pode falar nada, mas vamos admitir, temos nossos pontos fracos. Temos. Então, né, a hora que você vai no mercado, você não quer passar 3 horas no mercado. Você quer passar 3 horas no mercado? Ninguém quer passar 3 horas no mercado. Então, assim, aí você tá lá com sua criança no mercado. Aí você tá tentando comprar as coisas que são necessárias E ela tá para assim, dentro. ó. E eu, às vezes, não. Às vezes a criança tá pedindo. Eu quero um salgadinho. Eu quero um doce. Eu quero um chocolate. Eu quero uma bala. Então, nesse momento, às vezes a gente acaba se perdendo na nossa responsabilidade, na nossa missão de compras. Então, muita gente faz isso, ó, fica com o celular, porque naquele momento a gente acha que tem uma liberdade para conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Fazer as compras das coisas que são realmente necessárias, pegar aquelas compras e ir embora para casa. Então, enquanto quando a criança está ali pedindo, pedindo, às vezes a gente acaba se perdendo. Então, é triste, mas infelizmente é o que eu mais percebo do Uma das cidadão. coisas assim é que eu vejo aqui crianças de chupeta ainda, de fralda, ainda vendo tipo TikTok e tudo mais As infantil. crianças de hoje em dia já nascem Sabe no como se celular. chama? Isso se chama geração alfa. É. Mas assim, ó, vou te falar, eu que trabalho com crianças, eu sempre falo isso nos meus trabalhos, principalmente na primeira infância. O problema da criança que tá ali de chupeta, que tá ali com menos de 3 anos, porque eu vejo vários com menos de 3 anos, sabem mexer no YouTube e tudo mais. O problema é que quando a criança nasce, ela sai da barriga, eu acho que uma das primeiras coisas que ela acaba visualizando quando a visão chega ao seu estado perfeito, a primeira coisa que ela vê é todo ser humano Mexendo no celular. celular na mão. Então, assim, tem que entender que, assim, o que que eu vou achar interessante? Eu acho interessante o que todo mundo faz. Se todo mundo faz, é legal. Então, a criança, logo na primeira infância, logo no colo da mãe, ali na sua fase de amamentação, ela sempre vai ver ali a mãe com o celular. Vai chegar em casa, o pai vai estar sentado no sofá com o celular na mão. A criança, ela não sabe o que é, ela não entende nada do que é, mas ela tá vendo que aquilo tá na mão do adulto. Se o adulto está com aquilo todo o tempo, é interessante para ela também. Então, eu acho que o apego no celular, ou no tablet, ou no computador, é justamente pelo fato de já nascer vendo que aquilo é rotina, que aquilo é algo comum. Agora, quantos anos você está, Lucas? 20. Você está com 20, então acho que você já nasceu, já tinha celular também, que você já, 2005, sim. já, né? Tanto é que eu só tive o meu próprio celular quando eu tava na adolescência. Então, A única coisa assim é que quando eu era criança, eu mexia muito no meu computador, só que é computador tipo meio antigo, tá? Entende? E só de vez em quando eu usava o celular da minha mãe quando ela não tava mexendo. Mas celular meu mesmo, eu só tive assim com uns 12, 13 anos de então, idade. quando nós nascemos, nossos pais não tinham celular na mão. No meu caso, eu estou com 38 anos, nasci em 1987. Quando eu nasci, não tinha essa cultura do celular na mão.
Eu não fui uma criança leitora, eu não fui um adolescente leitor. Eu me transformei num adulto leitor, mas eu acredito muito que eu não fui uma criança leitora nem um adolescente porque eu não tive a referência dos meus pais e avós com o livro na mão. Se hoje em dia a geração Z nascesse a única coisa que eu vejo na mão do meu pai um livro, eu vejo na mão da minha mãe um livro, eu vou na casa da minha avó tá com um livro na mão. Provavelmente as crianças cresceriam lendo mais do que mexendo no celular. É o que eu penso, é o que eu acho, né? Porque eu só fui realmente me apegar na leitura depois que eu estava adulto já. Então, depois fui trabalhar com bibliotecas, depois fui me envolver com a literatura infantil e trabalho com isso até hoje. E adoro e repasso e quero muito que as crianças de hoje sejam adultos leitores no futuro. Porém, a gente tem essa situação, o celular, né, que acaba ficando no meio ali do impasse. Eu acho que, pelo menos, esses foram os meus pontos dessa parte. Aí, caros leitores, espectadores, e Fran, se estiverem me acompanhando aqui, eu direcionaria vocês para a página 977. Isso aqui é um livro Página 977. 977. Começa um livro pequenininho, né? É um livro bem, Curto. muito. Nossa, o tempo Mas olha, eu gosto de livros grandes, gente. Lembrando que eu como leitor, livros grandes é sempre uma coisa boa. sempre trazem mais detalhes, trazem mais detalhes. A gente se envolve mais na história, a gente consegue absorver mais. Eu acredito nisso. Então, não tenham medo de livros grandes. Só Quando para a gente gosta, começa a ler, vai a rapidinho, gente. vai Eu rapidinho. li, eu só pra falar, eu li esse livro em 3 dias. Ah, Eu não 3 sei se eu conseguiria essa façanha, tá, Bom, mas, gente? gente, nosso tempo daqui a pouco já tá acabando, então essa aqui vai ser a última leitura, né? Nossos produtores aqui estão falando que a gente tem quanto tempo? A gente tem quanto tempo? 6 minutos. 6 6 minutos. Eu acho que eu minutos. consigo ler pelo menos essa Então, 2 páginas. leia, a gente encerra. Eu não me importo de voltar mais uma vez aqui para conversar com o Lucas e eu tenho certeza que ele também vai explicar muito mais Se coisas eu com não o achar tempo. ninguém, pegaria pra falar com o Fer de novo. Opa, vai ser o maior prazer. Esse seria. Agora lendo. Capítulo 21, Debaixo da Cidade. A Coisa, agosto de 1958. Uma coisa nova tinha acontecido. Pela primeira vez desde sempre, uma coisa nova. Antes do universo, só havia duas coisas. Uma era a própria coisa e a outra era a tartaruga. A tartaruga era uma coisa velha e idiota que nunca saía do casco. A coisa achava que talvez a tartaruga estivesse morta, tivesse morrido há 1 bilhão de anos mais ou menos. Mesmo se não estivesse, era uma coisa velha e idiota. E mesmo que a tartaruga tivesse vomitado o universo inteiro, isso não mudava a sua idiotice. A coisa veio para cá bem depois que a tartaruga se encolheu para dentro do seu casco, aqui para a terra. E a coisa descobriu uma profundidade de imaginação aqui que era quase nova, quase digna de atenção. Essa qualidade de imaginação deixava os alimentos muito suculentos. Os dentes da coisa destroçavam carne dura de tantos terrores exóticos e medos voluptuosos. Eles sonhavam com animais noturnos e lamas em movimento. Contra a própria vontade, eles contemplavam abismos infinitos. Com esse alimento suculento, a coisa existia em um ciclo simples de acordar para comer e dormir para sonhar. Ela criou um local em sua própria imagem e olhava para esse lugar com carinho pelos postigos que eram seus olhos. Derry era seu abatedouro. As pessoas de Derry eram as ovelhas. As coisas seguiram em frente. E então essas crianças. Uma coisa nova. Pela primeira vez, desde sempre, uma coisa nova. Quando a coisa surgiu na casa da rua Neighbold, pretendendo matar todos eles, um pouco insatisfeita por já não ter conseguido fazer isso, e sem dúvida, essa insatisfação foi a primeira coisa nova. Aconteceu uma coisa totalmente inesperada, completamente pensada, e houve dor. Dor, uma dor terrível por toda a forma que ela assumiu. E por um momento também houve medo, porque a única coisa que a coisa tinha em comum com a tartaruga, velha e idiota, e com a cosmologia do macroverso, fora do ovinho que era esse universo, que era apenas isso. Todas as coisas vivas precisam se submeter às leis da forma que habitam. Pela primeira vez, a coisa percebeu que talvez a habilidade que tinha de mudar de forma também pudesse funcionar contra ela. Nunca tinha havido dor antes, nunca tinha havido medo antes, e por um momento a coisa achou que pudesse morrer. Ah, sua cabeça ficou tomada por uma dor enorme e prateada, e ela rugiu.
gritou e berrou, e de alguma forma as crianças escaparam. Mas agora elas estavam vindo, elas tinham entrado no domínio da coisa debaixo da cidade. 7 crianças tolas andando pela escuridão sem luzes e sem armas. A coisa as mataria agora, sem dúvida. Ela fez uma grande autodescoberta. Não queria mudanças nem surpresas. Não queria nunca coisas novas. Só queria comer e dormir e sonhar e comer de novo. Depois da dor e daquele breve medo intenso, outra coisa nova surgiu. Assim como todas as emoções genuínas eram novas para a coisa, embora a coisa fosse uma grande imitadora de emoções. Raiva. Ela mataria essas crianças porque elas tinham, por algum acidente incrível, ferido a coisa. Mas ela faria com que elas sofressem primeiro, porque, por um breve momento, fizeram a coisa ter medo delas. Quando elas chegassem aqui, a coisa as jogaria, gritando insanas dentro dos postigos. Hum. Só para terminar nosso episódio de hoje, pessoal, essa parte aqui é interessante por causa que os postigos, para quem. Agora finalmente vou entender por que postigos podcast. É por causa que postigos são as luzes da morte. Quando. Mas no livro. No livro, sim, Ah, mas também, mas em inglês é deadlights, hum, e se traduz para as luzes da morte. A tradução foi por causa que postigos são basicamente. É uma coisa que você. É uma janela, tipo, de navio ou de barco, em que você consegue ver o mundo lá fora, só que você não consegue tocar. hum. É como se fosse uma coisa nova, visto de uma lente nova, entendeu? É Ah, por isso dessa foto, assim, as porque três luzes Postigos pra laranja, mim é a é janelinha. a janelinha, e as luzes da morte, como representadas nos filmes, são 3 luzes laranjas dentro da boca da coisa. A Hum, coisa é uma coisa, um troço totalmente tridimensional que veio aqui para a Terra. E caso você não saiba, baseado na mitologia do Stephen King, o que estamos pisando agora é vômito de tartaruga, por causa que a tartaruga é o equivalente bom da coisa. A coisa é o caos da destruição, a tartaruga é a benevolência e a bondade. E aí a Tetra ficou com dor de barriga um dia e vomitou nosso universo. Pronto. E aí. entendi. E essa coisa de Bob Gray é por causa que, baseado na série, tinha um palhaço, uma pessoa que se apresentava como Bob Gray, ou também como Pinóquio de Palhaço Dançarino. A coisa viu como ele atraía bem as crianças, matou basicamente o Bob Gray e tomou o nome de Pennywise, o Palhaço Dançarino, entendeu? Ah, legal, E essa parte boa. que eu escolhi é por causa que é uma das minhas partes favoritas, falando de um ponto de vista de uma pessoa narcisista, por Hum, causa que as crianças, além de ferirem fisicamente a coisa, basicamente feriram seu ego, sua sensação nova, tipo, de superioridade e tudo mais, entendeu? É isso que eu queria trazer, por causa que tem muitas pessoas narcisistas hoje em dia na nossa sociedade que pensam que são os bambambãs, só que na verdade são pessoas que têm um ego muito frágil e que estão acostumadas a sentirem o bambambam das coisas, o rei, a rainha da cocada preta, mas quando alguém invade o espaço pessoal dessas pessoas, elas ficam, tipo, sentem pela primeira vez medo ou raiva. hum. Então, ou seja, gente, vocês viram, olhem pela janela do Lucas, o Postigos, e participem do próximo, assistam o próximo, participem. Fran, eu queria Lucas, muito agradecer. obrigado pelo Eu ia convite. falar, muito Acho- obrigado por ter participado dessa análise comigo. Gente, essa parte que eu ia ler ia ser um pouco mais detalhada, só que infelizmente nosso horário já deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado. E, Fran, alguma palavra final? Muito obrigado. Gostei da ideia da janela. Eu com certeza olharei por essa janela muitas vezes, então espero olhar muitas vezes, espero que você faça vários outros podcasts. É, Estou disposto a vir quando você quiser. Muito obrigado pelo convite. E agradecer também o nosso técnico aqui, o Fernando, que está aqui. Pô, obrigado, Fernando. Tamo junto. Não fica bravo com nós, não. Não bate com a gente, na gente, que a gente passou um pouco do tempo. Mas sabe como é que é? Quando o papo tá bom, sempre passa. Muito É, obrigado mesmo. Agradecer o Sampa aí também, o eu quero SampaCast. agradecer, Fran, por ter aceitado o convite. É isso, gente. Muito obrigado. É nóis. E valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.